perguntar para o recrutador no fim de uma entrevista de emprego? Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E tem muita gente, os meus clientes que estão em recolocação, eles gostam até de que a gente ajuda nesse roteiro de perguntas que eles vão fazer para o recrutador ao final de uma entrevista de emprego. É muito importante que você que está participando de um processo seletivo saiba que a seleção é uma via de mão dupla. A empresa está te selecionando e você também está selecionando a empresa. Porém, um cuidado. A entrevista de emprego é principalmente a primeira entrevista. Ela é para o recrutador te avaliar, até para entender se você serve, falando grosseiramente, tá? Não fica bravo, não fica brava comigo. Mas a primeira entrevista é para entender se dá fit, se você serve ou não para essa oportunidade. O que estão fazendo? Eles estão vendo se ela presta ou não presta. Então, se você tem muitas dúvidas, a sugestão que eu te faço é, primeiro, você vai lá, o seu papel nessa entrevista é encantar o recrutador, tá? Então, primeiro você vai encantar. Nem que você não queira a vaga, no final, depois eu vou te mostrar o que você faz, tá? Mas primeiro você vai encantar o recrutador. Inclusive, se você tiver dúvidas sobre entrevista de emprego, sobre o que falar, perguntas difíceis, qualidades e defeitos, o que responder quando o recrutador pergunta, por que devo te contratar? Digita eu quero, que eu te mando todos esses vídeos já bem fácil para você aí se preparar para essas perguntas. Então você vai lá e encanta o recrutador. Ao final da entrevista, você vai perceber se o recrutador vai te dar um espaço para alguns questionamentos. E eu até me lembro que eu fiz uma entrevista de emprego simulada, uma vez a gente faz isso com todos os nossos clientes que estão em recolocação, e ao final da entrevista, a cliente pegou, eu lembro que ela chegou com um tablet toda bonitinha assim, pegou um tablet e tinha uma listinha de perguntas. Eu falei, menina, esconde esse tablet, não vai me levar o tablet na entrevista. Ela tinha uma entrevista no dia seguinte. Por quê? Porque é muito cedo para você chegar com uma lista enorme de perguntas. Então, essa primeira entrevista, você pode fazer perguntas mais básicas. Se o recrutador não te falou nada sobre remuneração e benefícios, você pode perguntar, fulano, eu gostaria de saber, você tem a faixa de remuneração e os benefícios oferecidos para essa oportunidade? Ou, de repente, você pode perguntar sobre os desafios. Fulano, você sabe me dizer quais são os principais desafios deste cargo? O que vocês esperam desse profissional? Então, são perguntas mais gerais, tá? Não são perguntas tão específicas do processo, porque você nem sabe se você vai para uma outra etapa ou não. Então precisa de um médico. Eu poderia ser médico. Faxineiro, comediante, dançarino, médico. Ótimo, o que mais? Seu destino é virar um chefe. Como eu! Eu não sirvo pra chefe. Agora, passou nessa entrevista inicial e foi convidada para ir para outra etapa, provavelmente a entrevista vai ser com o gestor, daí já é uma entrevista diferente. Daí o que vai acontecer? Dá o prazer do recrutador, do gestor te entrevistar, encanta na entrevista, chega lá, marca o gol, também tem um material sobre entrevista com o gestor, é só me pedir aqui que a gente envia. E daí depois sim, você vai pegar o seu caderninho, seu bloco de notas e vai falar, eu também, será que vocês me permitem que eu faça umas perguntas? Vocês têm um tempinho? E daí, sim, muito educadamente, você pode levar as suas perguntas. Só que lembre, você não vai fazer assim mais do que 5 perguntas, você não vai fazer um questionário de pergunta. Por exemplo, tem gente que na primeira entrevista quer saber, me fala sobre o plano de saúde. Qual que é a taxa de reembolso? Você tem convênio com a academia? A academia ali que fica no lado da minha casa, X. Você sabe se ela está na lista de convênio? Ou você pode me dizer o menu do almoço? Qual que é a empresa que atende vocês aqui, que fornece as refeições? E como que se tem opção para celíaco, se tem opção
para quem é vegetariano, então é muito cedo para você fazer este tipo de pergunta. Deixa para fazer este tipo de pergunta quando você estiver praticamente contratado. Daí sim, é hora, se isso for realmente muito importante para você, é hora de você fazer essas perguntas para o recrutador. Porque imagina, se todo mundo for levar uma lista de perguntas, mesmo aqueles que não foram aprovados, o recrutador ele vai perder quantas horas do dia dele só respondendo, quem não vai ficar no processo seletivo. Então eu sei, a gente quando começa a participar dos processos seletivos, eu sei como que eu sei, né? Porque eu também já tive aí no seu lugar. A gente começa a pensar, ai, eu vou trabalhar lá, então vou mudar minha academia. Então, será que tem convênio? Ai, deve ter convênio, então deixa eu pôr aqui na minha lista que daí eu vou economizar. Será que tem estacionamento na empresa? Porque daí eu posso deixar meu carro, não sei, não, acho que eu não vou trabalhar de carro, pego carona com não sei quem. A gente começa a pensar, e o que acontece? A gente gasta uma energia mental e chega lá, a pessoa nem gostou de mim, nem você é escolhida, nem passo para a segunda entrevista, e ao invés de eu usar a minha energia pensando aqui em estratégia de recolocação, aí deixa eu ir lá assistir todos os vídeos da Thaís, hoje eu vou trabalhar o meu currículo, vou pegar aqui o modelo grátis da Thaís, vou dar uma editada, vou aprender mais sobre LinkedIn. O que está acontecendo? A gente está pensando aqui com dúvidas que a gente não tem o mínimo controle. Então, tudo isso é para te proteger dessa ruminação mental que eu já tive muito e eu sei que você tem. Então, tamo junto. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Lembra de me seguir em todas as redes sociais. Olha que eu tô produzindo nessa pandemia. Todo dia tem conteúdo para você, posts em todas as redes, perguntas e respostas. E toda terça-feira também agora tem live, toda terça, 19 horas. Se quiser mais informação sobre a live, comenta aqui que a gente passa tudo para você. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.